Olá, autor de mais de 20 livros, vencedor de prêmios como Jabuti, APCA e Machado de Assis, o pernambucano Raimundo Carreiro acaba de lançar A Luta Verbal. O Entre Linhas bateu um papo com o escritor sobre esse manifesto contra a desigualdade, a discriminação e o preconceito. Raimundo Carreiro, o que é a luta verbal? É um ensaio ou um manifesto? É um ensaio em forma de manifesto, em que se luta contra a fome, contra as injustiças sociais, contra os erros de um país que está caminhando para o abismo completo. Então, eu convoco os escritores do país inteiro a realizar uma literatura de combate, de frente, permanente, diante de um país com tanta agressividade social, com tanta injustiça social, que seja uma literatura de voz alta, proclamando a necessidade do humano e dos direitos humanos. Não há coisa mais dolorosa nesse país do que a fome que o país está passando. Sair de casa e encontrar milhares de famintos pedindo um pão para comer porque não pôde tomar água no café é doloroso demais. Então, isso pede e exige do leitor uma concentração narrativa de forma a destacar aquilo que mais dói e que mais incomoda. Você escreve aqui no começo da luta verbal que a luta verbal é um grito de dor contra a fome, a miséria, o racismo, a discriminação e o preconceito. A luta verbal substitui a beleza convencional pela crítica social, incluindo aí a ironia e o riso. O que é esse final? Veja bem, porque o riso e a ironia nem sempre são tomados como elementos de combate ao conservadorismo e à injustiça, porque pela sua necessidade de passar pela angústia humana sem aquela dor que nós sentimos nos textos angustiantes e sofridos. Por exemplo, a literatura armorial e o próprio Ariano sofreu incríveis acusações de injustiça de apresentar um Brasil alegre, um Brasil risível, um Brasil onde as pessoas, apesar de sofridas e angustiadas, demonstram uma face leve e saudável. É razoável ler aqui um capítulo onde eu dedico ao movimento armorial, que, aliás, foi inteiramente e completamente desentendido no Brasil. O riso como arma contra a arrogância e a prepotência também é luta verbal. Ariano escrevia com a faca nos dentes e o riso nos lábios, que eram sua técnica para enfrentar e destruir a desgraça em que vivia o povo brasileiro, combatendo a fome nos sertões e nos canudos das grandes cidades, como ele chamava as favelas, que, aliás, a palavra favela nasce lá em Canudos. A palavra vinda, aliás, dos Campos Sangrentos, de Antônio Conselheiro, no duro combate entre militares e sertanejos. Os grandes humoristas do mundo conseguiram isso. Você chega a sugerir substituir o termo literatura por luta verbal e, com isso, talvez excluir muitos autores que não se encaixam nessa ideia da luta verbal, desse rol de autores que você analisa aqui no livro, né? Manuel, isso nasceu exatamente de uma leitura do livro, o livro mais conhecido de Sartre, digamos, o livro mais popular, não é o mais conhecido, digamos o popular, que é o que é literatura. Aqui naquele livro, ele termina o livro com duas frases que me incomodaram desde a adolescência, lá em Salgueiro ainda, quando eu vivia no sertão. Ele termina com uma frase, é a seguinte: o homem passaria muito bem sem a literatura. O mundo passaria muito bem sem a literatura. Então, eu pensei, sem a literatura, sim, mas sem a luta verbal, não. Se a literatura, como ele debate e estuda durante todo o texto, aquela literatura em que as pessoas se dão bem com a vida, são felizes, apesar da grande infelicidade da humanidade, então aí sai a palavra literatura, que vem
da antiguidade, chamada A Arte das Belas Letras. Não é bela letra, é letras sangrentas, letras dolorosas. Aí, quando ele disse, o mundo passaria muito bem sem a literatura. Aí eu respondi a mim mesmo numa anotação pequena. Sem a literatura, sim, mas não sem a luta verbal. Agora, é interessante porque, de alguma forma, você está quase que propondo algo que está muito presente nesse ensaio do Sartre, que é a questão do engajamento da literatura, o engajamento da prosa de ficção. Você faz muita questão de destacar que esta luta verbal, vamos dizer, este engajamento ético da escrita, não significa ignorar o aspecto técnico da escrita. Porque também nesse ensaio, ele liquida o Sartre liquida com a técnica. Ele, reiteradas vezes, ele diz que a técnica atrapalha a literatura. Não poderia haver uma literatura técnica. Não é verdade. Apesar da genialidade de Sartre, e eu lhe confesso que me senti mal tendo que escrever esse ensaio, porque também parecia uma resposta a Sartre. Imagina Raimundo Carreiro, o sertanejo adolescente, lá do sertão, respondendo a Sartre. Faz sentido, né? Eu quero somente que as pessoas compreendam que a literatura tem um caminho novo. E esse caminho novo chama-se luta verbal. Por isso mesmo, Manel, que o livro apresenta, e você percebe aí na 4ª página, uma proposta didática. Na minha obra, pelo menos, é inteiramente nova. Pela conversa que eu tenho reiteradas vezes com os professores que dizem assim, olha, os alunos odeiam ler. Eu digo, então traga o aluno para a literatura, para a luta verbal. Investigações Filosóficas traz nova tradução da obra póstuma em que o filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein propôs formas de articular linguagem e lógica que transtornaram os conceitos tradicionais de representação da realidade. Habitar as Trevas é o romance de 1988 em que o francês Fred Sedel retrata sua experiência como prisioneiro de diferentes campos de concentração e extermínio nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Em Tarsila, uma vida doce e amarga, a historiadora Mary Del Priore aborda o período de esquecimento e posterior consagração da pintora modernista Tarsila do Amaral. E Estar Vivo Machuca reúne crônicas que trazem a escrita ao mesmo tempo sóbria e nonsense do humorista e escritor português Ricardo Araújo Pereira. O livro que eu comprei aqui na livraria se chama O Frango Ensopado da Minha Mãe. São crônicas de cozinha da Nina Horta, uma autora que eu adoro. É uma aventura mesmo pelas panelas e cozinhas e todas as histórias das cozinheiras do Brasil. Eu indico João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, porque o personagem principal vai discutir ao longo do livro todo sobre a existência ou não de Deus. E ao trazer isto, ele vai falar da questão do bem e do mal, da existência de Deus e do diabo, entremeado por uma história de amor muito diferente do modelo que a gente conhece, padrão cis e binário. O prêmio Nobel indo para uma mulher, uma feminista, é sempre uma conquista, é sempre uma felicidade. E a Annie Ernaux, que eu vou começar a ler, sei que o interesse dela é um dos meus como fotógrafo e escritor também, que são as memórias das nossas experiências de vida. Ela é uma pessoa de origem, digamos assim, humilde na Normandia, morava em cima da loja do pai, e ela luta pelas minorias
pelos que sofrem, pelos esquecidos. Isso eu acho que é um tema muito importante para o Brasil nesse momento. Não tenho um livro para recomendar, mas eu tenho a obra dela para recomendar. Eu indico Arroz de Palma, do Francisco Azevedo, que é um livro que fala sobre família, sobre migração. Eu vou indicar o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. É um livro muito especial para mim, foi o único livro que eu li 2 vezes. É um livro que conta a realidade do Brasil, mais especificamente de Salvador, da década mais ou menos de 40, e que continua muito atual, infelizmente, porque é uma realidade bem dura, bem crua que as crianças passam no livro, mas é necessário conhecer essa realidade, conhecer essa história para ver se a gente consegue mudar para o futuro. Depois do intervalo, os destaques da edição deste ano do FELILI, Festival do Livro e da Literatura de São Miguel, na zona leste de São Paulo. O Entre Linhas volta já. De 7 a 13 de novembro, a Zona Leste de São Paulo recebe o FELILI, Festival do Livro e da Literatura de São Miguel, com uma programação diversificada que traz nomes conhecidos nacionalmente e revelações. O tema da edição é Ubuntu, Literatura e Ancestralidade. O Entre Linhas foi conversar com os organizadores do FELILI. O FELILI é o Festival de Livro da Literatura de São Miguel, é um festival que acontece aqui há mais de uma década, iniciou ali por volta dos finais dos anos 90, início do ano 2000, e ele era realizado pela Fundação Tid Setúbal. No entanto, há 2 anos, a Fundação fez um edital interno, digamos assim, e escolheu um coletivo local para realizar o festival. E aí, um dos participantes que chamaram foi a Aldeia Satélite, Espaço Cultural, de onde eu faço parte. E a partir desse convite, nós convidamos o Escobar Franelas, que é da Casa Amarela Espaço Cultural, para unir forças com a gente e pensar esse festival. A primeira definição que nós tivemos foi da escolha de um título, né, que fizesse uma representação do que seria o festival para cada ano. Esse ano a gente escolheu Ubuntu, Literatura e Ancestralidade. Ubuntu remete, na verdade, a uma filosofia, a um estilo de vida, a um entender o mundo que vem de uma raiz, de uma matriz africana, né? Entender a terra, o mundo de forma muito orgânica, muito próxima, em que todas as coisas estão interligadas. E é isso que vai nortear, isso que norteia a escolha, inclusive, dos convidados e das convidadas para o festival deste ano. Temos a Cristina Faghetti, que é uma doutora, né, da Federal de Araraquara, que ela tem um livro que chama Fala de Gente, Fala de Bicho, livro da edição Sesc, que trata sobre a música infantil indígena, né? Nós temos o Alexandre Link, um youtuber, né, que se fala hoje, mas é um cara que tem um trabalho muito legal sobre HQ, relacionando história em quadrinhos e política. Nós temos o Ronivaldo Jatobá, né, que é um autor que inclusive as suas origens estão aqui em São Miguel. Ele, na verdade, é um autor nordestino, mas que passou uma parte da sua juventude e o início da sua idade madura aqui em São Miguel. Inclusive, tem obras dele que retratam a questão de viver num bairro periférico como São Miguel. Temos o Pedro Pereira Lopes, que é um autor moçambicano, muito premiado e que já participou do FELILI o ano passado e que retorna com a gente novamente. E temos a Enia Lipanga, que é uma outra poeta e que também vai dar um depoimento para a gente, vai participar de um projeto nosso que estamos inaugurando esse ano, que é o Conexão Remota. Isso vai acontecer em vários espaços, então Biblioteca Pública, Raimundo de Menezes, Instituto Federal, o SENAC, a própria Capela, onde nós estamos agora, e várias escolas da região. Nós temos, então, momentos muito importantes acontecendo este ano, marcadamente históricos. Nós temos os 400 anos da Capela,
Depois temos os 200 anos do bicentenário da independência e também 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, estamos rodeados de acontecimentos históricos e o Fellini vem para coroar todo esse acontecimento, trazendo o tema Ubuntu, que é a questão da ancestralidade nossa, afro-indígena. Então, estamos aqui rodeados da nossa história, das nossas raízes, dentro desse festival de literatura. As escolas receberão uma programação exclusiva, né, que serão oficinas, encontros de sarau, encontros de slam. Também vai acontecer sexta e sábado, no Instituto Federal São Paulo, Campus São Miguel, a Feira do Livro, que o pessoal vai ter um desconto legal. Então vai estar alguns parceiros nossos muito importantes, como a Companhia das Letras, a Todavia, a galera da 451 vai estar presente, né, que são a pessoa que apoia a gente. Editoras locais como a Lavra e Arcângelos. E também vai ter eventos em alguns pontos culturais de São Miguel. Então, Casa Amarela, Aldeia Satélite e outros eventos durante a semana. O SESC entra na programação com oficinas literárias, tanto nas escolas da região como na própria unidade do SESC Itaquera, né? O SESC é um grande parceiro nosso. As atividades remotas vão acontecer pelo site do Fellini, né, e vão ser transmitidas pelas redes sociais, Facebook e YouTube. A festa e o sonho americano antes da Grande Depressão. Assim pode ser definido O Grande Gatsby, livro de F. Scott Fitzgerald, que já foi considerado o segundo melhor romance da língua inglesa, numa lista de 100 obras em que fica atrás apenas de Ulisses, do irlandês James Joyce. Fitzgerald levou vida boêmia e glamurosa com a sua mulher Zelda, escritora com a qual passou parte da vida em Paris e criou a expressão a Era do Jazz, para se referir ao momento de euforia que sucedeu à Primeira Guerra Mundial e que terminaria com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. New York, 1922. The tempo of the city had changed sharply. The buildings were higher. The parties were bigger. The morals were looser and the liquor was cheaper. The restlessness approached hysteria. Ambientado num período de poucos meses do ano de 1922, O Grande Gatsby descreve um misto de fascínio e repulsa exercido pelo personagem do título sobre o narrador do romance, Nick Carraway. Who is this Gatsby? Do you know him? War hero. Mr. Gatsby doesn't exist. Ao adotar um narrador em primeira pessoa que não é protagonista da trama, Fitzgerald criou uma perspectiva ambígua, ao mesmo tempo íntima e distanciada, para descrever o protagonista do romance. Vizinho milionário do modesto narrador, Jay Gatsby é proprietário de uma mansão no bairro nova-iorquino de Long Island, onde promove festas pantagruélicas em plena vigência da lei seca que proibia o consumo de bebidas alcoólicas. When I made the pleasure of Mr. Gatsby's acquaintance, I discovered a man of fine breeding. Very interesting. Everything all right? Conforme vai desvendando a biografia do misterioso personagem, o romance disseca a alma americana. As origens da fortuna de Gatsby são nebulosas e podem até mesmo ser criminosas, mas o ímpeto que o move associa a paixão ao mito do individualismo empreendedor. As festas extravagantes que Gatsby promove têm a intenção secreta de atrair um antigo amor de juventude e deflagram uma intrincada trama de adultério que terminará em tragédia, numa mescla de idealismo romântico com a ambição desmedida do desbravador da América, do self-made man que jamais renuncia à posse do que deseja. What kind of a row are you trying to cause in my house? O Entre Linhas de hoje termina relembrando Plínio Marcos, escritor, dramaturgo e jornalista que nasceu em 1935 e morreu em 1999 em São Paulo. Entre suas obras destacam-se Dois Perdidos numa Noite Suja, Navalha na Carne e Barrela. Até a semana que vem.
E eu não sou alternativo, sou enjeitado. Alternativo é quem escolhe. Eu fui posto para fora, ninguém quer editar os meus, mas eu queria editar e queria que garantisse que o livro ia ser distribuído. Como o livro não é distribuído, então eu vendo muito mais. Não é uma limitação, é muito baixo. Pois o Queirô tirava uma edição de 5.000 exemplares por ano. Qualquer livro que eu vendo de mão em mão, eu tiro 15.000, 20.000 por ano, que é muito mais, não é? Quer dizer, o escritor é ruim, mas o camelô é ótimo. Quando você sai para vender livro na rua, será isso te dá alguma coisa, algum incentivo, te inspira alguma coisa? Porque eu acho que não, a minha impressão. A verdade é mole, né? A verdade é mole. Eu pego o meu livro, por exemplo, vou lá na porta do Teatro do Cacá, que é um sucesso retumbante. As pessoas vão entrando lá, e junto tem o Fagundes, 2 grandes teatros juntos ali funcionando. As pessoas assim, esses dois canalhas lá dentro fazendo sucesso e você aqui fora, me dá 3 livros. É meia hora de trabalho, rapaz. Eu não nasci para trabalhar, assim, porque quando nasci para ser bom vivant. Se eu fosse trabalhar, eu arrumava emprego.